Alô, galera! Sejam bem-vindos a mais uma questão de química. Essa questão é a questão de número 23. Mas antes, dá aquele seu gostinha, coloca aqui o seu comentário, meu filho, dá aquele apoio pro tio Marco e compartilha esse vídeo com pelo menos 30 mil pessoas, beleza? Tranquilo? Vem comigo. Questão 23. Um experimento foi realizado com três substâncias orgânicas puras identificadas como 1, 2 e 3. As substâncias são líquidas e têm a mesma quantidade de átomos. Então, pera lá. As substâncias são líquidas. Pera aí. As substâncias são líquidas e têm a mesma quantidade de átomos. Beleza? De carbono em sua molécula. Volumes iguais dos três líquidos foram colocados em três frascos do mesmo tamanho. Os frascos foram fechados ao mesmo tempo e a pressão de vapor no interior de cada frasco foi medida em diferentes temperaturas. Os resultados estão apresentados no gráfico abaixo, a seguir. Então você está entendendo que essa questão fala sobre pressão de vapor, que tem a ver com forças intermoleculares. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais forte as forças intermoleculares, mais fortemente as moléculas estão unidas umas com as outras, mais difícil ela sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Perfeito? Você aprende isso lá no Beabá da Química. Bom, ele botou três líquidos, né? E botou o gráfico aqui, ó, pressão de vapor. Você está percebendo o seguinte aqui, ó, nessa temperatura aqui, ó, quem tem a maior pressão de vapor? Ah, é o 1, é o líquido 1. Ter maior pressão de vapor, nesse caso aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que a substância, ele falou que a substância está no estado líquido, né? Ó, está no estado líquido. Isso quer dizer o quê? Que a substância no estado líquido ali, ela está saindo do líquido e indo para o gasoso com mais facilidade. Significa isso. Então, ó, pressão de vapor elevada, isso tem um significado. Quer dizer, ó, quer dizer força intermolecular fraca. Anotou aí? Força intermolecular fraca. É, que legal, tio Marco. É, legal. Então você sabe que a substância 1 aqui, ó, tem a força intermolecular mais fraca. E a substância 3 aqui, ó, no caso, tem a menor pressão de vapor. Então, essa substância 3 aqui, com certeza, tem a força intermolecular mais forte. Beleza? Porque está evaporando pouco. Então as moléculas estão mais presas umas nas outras. Significa isso. Aí o cara me deu aqui, ó, vou ampliar para você. Ó, qual alternativa apresenta a correspondência correta para a função orgânica a que cada substância pertence? Por exemplo, vamos analisar. Ele está botando aqui, ó, ácido carboxílico. Ele está dizendo que o 1 é o ácido carboxílico. Não pode ser o 1 nunca, pessoal, o ácido carboxílico. Por quê? Você aprende na química orgânica, vou botar um ácido carboxílico genérico aqui, ó. O ácido carboxílico, você aprende lá na química orgânica, eu vou botar até detalhado aqui para não ter crise de choro aí, ó. O ácido carboxílico é uma molécula que
ela faz ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte. Inclusive, pessoal, inclusive, quando é que acontece a ligação de hidrogênio? Quando, ó, esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é eletronegativo, esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é eletronegativo. Cargas opostas se atraem, cargas opostas se atraem. Hidrogênio ligado a hidrogênio ligado a oxigênio, o nome dessa interação é chamada de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Oi, aí ó, ligação de hidrogênio. Só que essa ligação é muito intensa. Essa ligação é muito intensa, é muito forte. E essa molécula faz duas ligações de hidrogênio. Então, isso quer dizer o quê? Que ela está fazendo uma interação que é forte, que é ligação de hidrogênio, e ela está fazendo duas. Então, ela é menos propenso, a molécula menos propensa a evaporar. Porque para ela evaporar, ela tem que romper essas duas ligações. Então, o número 1 não pode ser o ácido carboxílico. Eu não marcaria. Caraca, como ácido carboxílico. Agora, como um tem a maior pressão de vapor, olha para o gráfico, tá vendo aí? Maior pressão de vapor, quer dizer que vai ter o quê? A força intermolecular mais fraca. Ó, vai ter a força intermolecular mais fraca. Então, quem é que vai ter força intermolecular mais fraca? O álcool ou o éter? Ah, tio Marco, eu lembro da aula de química orgânica. O álcool, vou botar um álcool genérico aqui, tá, pessoal? O álcool genérico aqui, ó. Esse R quer dizer que é um carbono, tá? Radical. Ó, olha aqui. Um álcool qualquer aqui, ó. Olha que interessante, ó. Se você parar e analisar, eu sempre coloco duas moléculas porque o nome da matéria é força intermolecular entre moléculas. Então você tem que montar pares de moléculas para você analisar. Claro, né? Lembrando que o hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo, concorda? O oxigênio é negativo, o hidrogênio é positivo, beleza? Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou desenhar novamente, que eu desenhei feio pra caramba. Ó, entre essas moléculas aqui, ó, entre essas moléculas aqui, ó, dois álcool, por exemplo, ó, esse cara é negativo, esse cara é positivo, ó. Cargas opostas se atraem, ó. Tá vendo aqui? Cargas opostas se atraem. O nome dessa interação aqui, hidrogênio e oxigênio, é chamado de ligação de hidrogênio. De hidrogênio. É uma interação muito forte. Quer dizer que para o álcool sair do estado líquido e ir para o gasoso, essa interação tem que ser rompida. Quando é que eu vou ter ligação de hidrogênio, tio Marco? Quando eu tiver hidrogênio ligado ao oxigênio. Tanto na molécula, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio. Que legal. O mesmo não acontece com éter. Olha o éter aqui, ó. O éter, vou botar um éter qualquer aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo aí? O éter, pessoal, ele é uma molécula fracamente polar. Eu nem falo que é polar, não. Ela é uma molécula fracamente polar. Polar. E essa molécula fracamente polar, a força intermolecular é chamada de polo permanente, né? De polo permanente. De polo permanente, de polo permanente. Ó, coisa linda. De polo permanente, de polo permanente é a força que ocorre em moléculas polares, né? No caso do éter, é uma molécula polar, ou seja, fracamente polar. Eu falo fracamente polar, pessoal, porque quando você faz uma matéria de química
química orgânica experimental na faculdade, e você mistura água e éter, você percebe nitidamente que o éter no balão, quando você faz, só uma curiosidade para você, isso aqui é um balão de separação de líquidos immiscíveis, funil de separação ou funil de decantação. Quando você bota água e éter nesse balão, que tá feio pra caramba, eu vou desenhar ele de novo. Ô balãozinho feio, ó. É mais ou menos assim o balão, ó. Ô, piorou, né? Quando você bota água e éter, você percebe nitidamente que o éter fica aqui em cima e a água fica aqui embaixo. O éter, ele dissolve pouco na água. Você vê ali, ó, uma linha, uma fase, uma linha que separa os dois. Tá? O éter é pouco polar. A gente chama de fase etérea. Ai, que legal, tio Marco, é. Poxa, pessoal, então, dos três aqui, o mais fraco de todos é o dipolo permanente. Por que que eu falo isso? Porque como é que é a força como é que é a força das forças intermoleculares? Até rimou, né? Primeiro, é a dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Depois vem a dipolo permanente, dipolo permanente. Depois vem a ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas, né? Dentre essas três aqui, ela é a mais forte. Beleza? Depois tem uma específica que eu vou falar depois, no nosso resuminho que eu vou botar aqui embaixo, a indipolo, que é mais forte ainda. Mas dentro dessas três aqui, a ligação de hidrogênio é mais forte. Então, sabendo disso, poxa, o ácido carboxílico tem duas ligações de hidrogênio. Duas ligações de hidrogênio. O álcool tem uma ligação de hidrogênio. Esse cara aqui tem o dipolo permanente, que é fracamente polar. Ou seja, o mais volátil é aquele que tem a força intermolecular mais fraca, que é o éter. Então, no gráfico, você percebe que o número 1 tem que ser o éter. Então, não marcaria a letra B, que a letra B fala que o 1 é o álcool. Não é. Então, eu estou entre a C e a letra D. O número 1, éter, beleza. O número 2 vai ser o ácido carboxílico? Não. O número 3 que é o ácido carboxílico. Por que, tio Marco? Porque o ácido carboxílico faz duas ligações de hidrogênio. Vai ter a menor pressão de vapor dessas três substâncias. Ah, que legal. Eu fiz devagar, conversando com você, para você entender o raciocínio. É assim que faz. Beleza? Tranquilo? Agora, aqui eu vou colocar um link de um curso chamado Aprenda Química, onde eu coloco a questão e boto um resumo. Beleza? Aí você está esperto, vai lá, clica lá. Eu também estou preparando um curso chamado Quero Medicina, que só vou botar questões dos vestibulares de medicina do Estado do Espírito Santo e também com um resumozinho embaixo. Beleza? Espero que você goste. Espero que tenha gostado. Para elas, um beijo. Para eles, meu mero desprezo. Mua! Que bom que você chegou até aqui. Estou com a gargantinha rouca, mas a gravação não pode parar. Meu querido, vou fazer um resumozinho para você aqui das forças intermoleculares. A primeira que vamos lembrar aqui é a chamada dipolo induzido, dipolo induzido. Ó, dipolo induzido, dipolo induzido.
Essa molécula, essa força, perdão, é a mais fraca de todas. Por que, tio Marco? Porque ela ocorre em moléculas apolares. Ela ocorre em moléculas apolares. Ocorre em moléculas apolares. Ocorre em moléculas apolares. Também é chamado de dispersão de London, tá? Às vezes aparece esse nome, dispersão de London. Como é que funciona isso, gente? É o seguinte, vou pegar um exemplo de molécula apolar. Um exemplo que eu poderia dar para vocês aqui é o nitrogênio, N2. As moléculas diatômicas, pessoal, são moléculas apolares. Por exemplo, o nitrogênio é uma molécula apolar, né? Tá aqui, ó, faz 3 ligações, uma tripla ligação. O que acontece no dipolo induzido e dipolo induzido é que aqui tem um mar de elétrons no meio desses dois átomos, tem uma tripla ligação. Então, em determinado instante, né, por isso que é chamado também de instantâneo esse polo, os elétrons ficam mais de um lado que em relação ao outro. Por exemplo, vamos supor aleatoriamente que os elétrons ficam mais próximos do átomo da esquerda aqui, ó. Então esse cara vai ficar eletronegativo, o outro, por consequência, vai ficar positivo. Aí formou o polo. Só que esse polo é instantâneo, ele forma e some. Porque isso depende do movimento dos elétrons. Aí como tem uma molécula ao lado da outra, por exemplo, como essa aqui, esse nitrogênio aqui, ó, ficou positivo, como esse carinha aqui ficou positivo, ele vai induzir a outra molécula. Esse nitrogênio vai ter que ficar o quê? Negativo. Por quê, tio Marco? Porque cargas opostas se atraem. E por consequência, do lado direito vai ficar o quê? Positivo. Por isso que induzido o polo é formado e ele induz as outras moléculas. Só que isso aí depende do movimento aleatório das moléculas, dos elétrons. E isso essa força de atração aqui, ó, cargas opostas se atraem, ela é muito fraca. Só acontece em moléculas apolares. Beleza? Tudo bem? É bem simplesinho. Forma o polo, que depende do movimento aleatório dos elétrons, induz as outras moléculas, tá? Também chamado de dispersão de London. Beleza? Tranquilo? Vamos para o número 2. Esse aqui é um resumozinho. Vamos falar sobre dipolo permanente e dipolo permanente, ó. Dipolo permanente, ó. Dipolo permanente. Dipolo permanente. Dipolo permanente. Aí você vai anotando esse esqueminha para você. É importante para sua vida aí, para você passar no seu vestibular. Esse tipo de força ocorre em moléculas polares. Polares. Vou dar um exemplo para você. HCl, ó. HCl. Nós aprendemos que o cloro é eletronegativo, por consequência, o hidrogênio tem que ser positivo, né? Nós aprendemos que o cloro é eletronegativo, por consequência, o hidrogênio vai ser positivo. Cargas opostas, tá vendo aqui? Por que acontece em moléculas polares? A molécula do ácido clorídrico, essa molécula aqui é polar. Por que polar? Porque formou polo, pessoal, polo positivo e negativo. São dois elementos que têm diferença de eletronegatividade. Toda vez que a molécula tiver diferença de eletronegatividade entre os átomos, vai formar polos. Por isso que é polar. E cargas opostas o quê? Se atraem. Essa atração eletrostática é chamada de polo permanente, de polo permanente. Beleza? Tranquilo?
essa força é mais intensa do que a de polo induzido. Por quê? A de polo induzido, os polos formam e desaparecem. Forma o polo e desaparece. É instantâneo. Ah, de polo permanente, o polo forma e permanece. Por isso que é de polo permanente. Que legal, estou entendendo, que bom. Número 3. Número 3, vamos lá. O número 3 fala o seguinte. O número 3 fala o seguinte. Ligação de hidrogênio. Ó. Anota aí, ó. Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é quando a molécula possui... Gente, esse resumo é muito bom para quem está estudando a matéria. Veja bem, aqui eu não estou ministrando a matéria de novo, estou apenas fazendo um lembrete para você. Para quem estudou a matéria, isso aqui é excelente. Ó, isso aqui, ó, moléculas que possuem, ó, moléculas que possuem, que possuem, opa, que possuem hidrogênio ligado ao FON. Toda vez que você observar na molécula hidrogênio ligado, ó, hidrogênio ligado ao FON, isso quer dizer que ela vai fazer ligação de hidrogênio com outra molécula. Beleza? Vou te dar um exemplinho para ficar bonitinho no seu caderno. Ácido fluorídrico, ó, HF. Veja bem, meu jovem, veja bem. O ácido fluorídrico, o flúor, é eletronegativo. Por sinal, é o mais eletronegativo da tabela periódica. O hidrogênio é o positivo. Tá vendo? Ó? Hidrogênio ligado ao flúor. O hidrogênio é positivo, o flúor é negativo. Cargas opostas o quê? Se atraem, ó. Moléculas que possuem hidrogênio ligado ao FON. O nome dessa ligação de hidrogênio aqui, ó, é chamado ligação de hidrogênio. Não esqueça isso. Entre essas três que eu falei agora, essa é a mais intensa de todas. Quando a molécula tem uma força intermolecular muito forte, quer dizer que ela evapora pouco. Eu vou anotar isso para você que adquiriu o curso aqui, ó. Olha só. Anota isso aí, cara. Faz uma tatuagem na virilha com isso aqui, ó. Ó, quanto mais intensa, ó. Olha só. Pressão de vapor baixa. Pressão de vapor baixa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a força intermolecular é alta, ou seja, é forte. Eu vou anotar isso aqui, cara. É forte. Mais forte. Se é mais forte, evapora pouco. Eu vou anotar isso para você. Ó, evapora pouco. Evapora pouco, ou seja, sai do estado líquido e vai pouca coisa para o estado gasoso. Então, a pressão de vapor baixa quer dizer que a força intermolecular é muito forte. Evapora pouco. Gente, isso aqui você mata uma porrada de questão só com essa observação. Cuidado com isso. Anote isso aí. Por consequência, a pressão de vapor alta, a força intermolecular vai ser fraca. E tem como consequência, evapora muito. Ao contrário, né? Óbvio. Beleza? Agora eu queria falar da última aqui, número 4. Anota aí, ó. Íon dipolo. Íon dipolo. Essa aqui é a mais forte de todas.
O próprio nome está dizendo. Quando você tem um íon interagindo com uma molécula que tem polo. Muito simples isso, né? É muito intuitivo. Meus queridos, dá uma olhadinha para cá. Isso que acontece quando eu tenho um íon, anota aí, mais molécula polar. Molécula polar. Aí você tem que pegar esse resumo e fazer exercício para você ficar fera. Exemplo: quando eu pego cloreto de sódio sólido, jogo ele em água. Olha o que acontece. Vai formar o Na aquoso mais o Cl menos aquoso. Sabe o que significa esse aquoso aqui? Vou te mostrar, ó. É quando eu tenho o sódio, que é positivo, ó, vou fazer até uma bolinha ao redor dele, ó. Em volta fica as moléculas de água. Olha que interessante, ó. Lotado de moléculas de água. É isso que significa aquoso, pessoal. É que em volta tá cheio de moléculas de água, ó. Cheio de molequinhas de água. Olha que coisinha linda, ó. Perceba você que quem está apontado para o sódio é o oxigênio. Por que, tio Marco? Porque é o oxigênio que é eletronegativo. O oxigênio que é eletronegativo e cargas opostas se atraem. O oxigênio que é o negativo e cargas opostas se atraem. Ah, por isso que o nome da interação é íon, que é o sódio, dipolo, que é a água. Ah, a mesma coisa acontece com o cloro. O cloreto ali, ó. Esse aquoso quer dizer o quê? Que você vai ter o cloreto, que é negativo. A gente fala que ele está solvatado. Ao redor dele tem moléculas de água. Olha só que loucura, pessoal. Só que a diferença aqui, ó, quem vai estar voltado para o cloreto vai ser o hidrogênio, valendo para você uma banana. Se você me dizer por que é o hidrogênio que vai estar voltado para o cloro, você é capaz de responder para mim, meu jovem gafanhoto? Você é capaz de resolver para mim? Eu posso resolver, tio Marco, porque o hidrogênio é positivo, né? Como o cloro é negativo, cargas opostas o quê? Ó, se atrai. O hidrogênio é positivo, tio Marco. Você já falou isso 1000 vezes. E cargas opostas se atraem. Exatamente, meu jovem. Então, quem fica voltado para o cloro é o hidrogênio. O nome dessa solvatação é chamado de solvatação. É esse aquoso aqui em cima, ó. Quer dizer que você tem um sódio em volta, tem moléculas de água. Quantas? Não interessa. Tem moléculas de água. A mesma coisa o cloro. Beleza? O nome dessa interação é chamado íon dipolo. É a mais poderosa de todas. Beleza? Espero que você tenha gostado do resumo. Muito bom esse resumo. Eu gostei. Parabéns, Marco. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse curso, o curso é baratinho. Dá aquele gostei aí e compartilha com seus colegas aí. Beleza? Para elas um beijo. Para eles, meu mero desprezo. Mua!